Olá a todos, sejam bem-vindos à disciplina de Desenho Técnico 1. Hoje nós vamos continuar a parte de cortes. Hoje, então, vamos para a aula 12. Nós vamos ver corte em desvio e corte parcial, tá bem? Vamos começar, então, aqui com corte em desvio. Nós vimos que essa peça aqui, na aula 11, que trata, então, de cortes totais, né, longitudinais e transversais, que para representar essa peça, nós fizemos um corte longitudinal e depois um corte transversal. Corte longitudinal, nós rebatemos e projetamos ele aqui em cima. Porque o corte, nós executamos ele nesse sentido e simetricamente. Depois fizemos um corte na transversal e representamos com essa vista aqui, tá bem? Aqui eu não coloquei as achuras porque eu quero demonstrar, então, como seria um corte em desvio, tá? Porque o corte em desvio, ele consegue tomar várias direções para que possa, então, passar por cima, né? Esse plano passe por cima de vários detalhes, tá? Então, vamos imaginar aqui, ó, o plano passando, o plano de corte passando aqui, né? Sofre um leve desvio, depois continua aqui, tá? Então, ele vai passar por cima dessa geometria, né, circular, é um orifício cilíndrico, e aí eu vou conseguir, então, detalhar o que aqui eu precisei de duas vistas diferentes, tá? Como essa peça aqui é simétrica, eu posso utilizar aqui a simbologia de simetria. Então, se eu fizer um corte em desvio nessa circunferência, né, nessa geometria, com certeza eu vou estar definindo que que as informações que eu for desenvolver no corte são iguais, independentes para se o corte seja feito desse lado ou desse lado, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou aplicar o corte para cima, né? Que ali eu já fiz a mesma projeção da aula passada. Vou fazer aqui, ó, uma linha mais espessa, para que eu possa, então, indicar o corte. Então, vai ser indicação corte A, e aqui é onde ele vai sofrer um leve desvio, tá? Então, eu vou fazer, vou aproveitar, colocar um ponto aqui e um traço aqui. Vou fazer um desvio nesse sentido, tá? Vou vir para cá e vou fazer um desvio. Tá bem? Então, ó, fiz o desvio nesse sentido aqui. E aí eu vou utilizar essa parte aqui. Eu poderia ter continuado para cá, tranquilamente. Não teria diferença nenhuma, porque, como eu comentei, as duas partes aqui, né, da peça, dividindo pela simetria, são iguais. Então, posso continuar aqui desse lado de baixo, tá? Fazer uma linha mais grossa, então, ó, em cada desvio eu faço com uma espessura maior, e as iniciais, né, a inicial e a final aqui, também tem que ser mais espessa. Vou indicar com a letra A. Então, eu tenho aqui, ó, meu corte A, tá bem? Então, nós vamos ver que esse corte aqui não é mais necessário. Então, começando aqui, ó, nós temos essa geometria. Então, tem uma parte aqui que tem material. Depois, aqui, né, ele encontra, né, o plano de corte está passando por aqui, e de repente encontra a borda desse cilindro, tá? Que é mais ou menos por aqui, tá? E aí depois não tem material
né, com a dimensão da largura, né, dessa circunferência. Então, aqui eu vou fazer de forma manual, tá? Mas vocês depois façam com uso de esquadro, né? Que aí o esquadro de 45, vocês vão conseguir executar com espaçamento, tá? Isso aqui eu vou fazer dessa forma porque vocês já viram na aula passada como é que é feita a execução. Aqui eu vou botar uma linha de centro, aliás, linha de profundidade, tá? Então, o plano de corte está passando aqui, encontra uma parte com material, que é essa parte, depois passa pela circunferência, não tem material aqui, essa face aqui é uma face que ela é cilíndrica, tá? Depois ele encontra material, tá? Há um desvio, mas esse desvio não tem nenhuma notação, tá? É assimétrico, né? Porque como aqui tem material e aqui também continua material, não tem uma divisão, tá? Não tem uma linha que divide o desvio. Não, ele simplesmente continua. Por isso que as divisões elas têm que ser sempre em cima de uma geometria uniforme, tá? Se o desvio for feito dentro de uma circunferência, né? Dentro de um detalhe, né, pode ser executado. Por quê? Porque existe uma uniformidade naquele... que aí nós vamos ver, né, mais adiante, que é o meio corte, tá? Então, eu poderia ter feito esse desvio. Mas como eu quero pegar toda essa dimensão para poder cotar, né, aí eu consigo cotar, porque aí eu demonstro duas arestas visíveis, tá? Então, eu vou fazer o desvio, depois faço o desvio novamente. Então, toda essa parte aqui, igualmente o que foi feito na aula passada, né, é da mesma forma, tá? Então, o que pode mudar aqui, né? Só se eu pegar essa geometria, né, e fazer um desvio um pouquinho mais para o lado. E aí nós vamos ter outro tipo de... nós vamos ter um outro tipo de corte, tá? Que é isso que eu posso fazer aqui, ó. Vou continuar com ele mais fino. E aí vou fazer o desvio. Claro que não tem nenhuma informação nova para ser determinada aqui. Eu só quero demonstrar como é que muda essa forma, né? Que aqui continua sendo linha de simetria, tá? E agora eu vou aplicar o corte em outro lugar. Tá? Então, essa parte aqui, que antes não havia material, tá? Não tem material, o plano de corte está passando aqui, não havia material, então isso aqui era uma linha cheia, né? Porque é aquela linha que eu estou vendo aqui, tá? É a projeção daquela linha. Só que agora, se eu passar o plano de corte para o lado, tá? Então aqui a superfície mantém a uniformidade, eu venho para cá, subo, inclino e vou para lá. Aí eu tenho uma outra geometria, tá? Aí o nosso corte, ele vai até em cima, tá? Nossa linha de corte. E aí eu tenho que apagar isso aqui. Não existe mais. Tá? Então essa é a grande diferença de eu ter um desvio aqui no plano de corte. Aqui, antes existia pela vista, né, uma linha tracejada, que era uma aresta não visível. Tá? Depois, no corte da aula anterior, nós fizemos um corte passando aqui longitudinal, né, simetricamente na peça. E aí determinei a peça, né, com essa superfície aqui visível e essa parte de baixo aqui com material. Como eu fiz o desvio agora aqui em cima, onde tem material,
essa linha sai, tá? Essa aresta não visível sai. E aí toda essa parte aqui fica achurada. Então, agora, que tipo de informação eu tenho? Eu tenho aqui a informação da circunferência, essa informação aqui do material, né, que ela continua até o fim, e dá para ver aqui por essa vista. Só que agora eu não tenho a altura dessa superfície, porque eu mantive ela como material, né, achurada. Então, essa altura eu posso ver aqui nessa vista, tá bem? Então, eu vou precisar dessa vista para definir isso ainda, tá? Para definir essa forma. Se eu não tivesse feito, é bem provável que eu conseguisse determinar a peça, desenhar a peça somente com essas duas vistas. Essa aqui não teria informações adicionais importantes para acrescentar nessas duas, a fim de obter essa peça, tá? Então, na hora de executar o corte, tem que ser verificado para que não se tente apenas tentar cortar a maior quantidade de material. Na verdade, o que tem que se ver é a quantidade de detalhes que eu quero demonstrar com o meu corte, tá? Visto que aqui, se eu cortei até a parte de cima, eu não aumentei nenhum detalhe e ainda suprimi um que era da altura, tá? Desse rebaixo aqui. Agora, dessa forma, eu não consigo definir, claro, porque essa aresta não visível não existe se eu fizer o corte aqui em cima, tá? Então, eu quero que vocês esqueçam essa aresta não visível. Na verdade, foi só para demonstrar que ela desapareceria, né? E desapareceria também a aresta visível, caso eu tivesse cortado aqui. Tá bem? Então, demonstrando que o corte em desvio, ele é bem interessante porque ele consegue definir mais detalhes. Bom, então aqui temos uma outra peça que eu também entreguei para vocês para fazer um corte longitudinal e depois um transversal, que aqui eu posso simplesmente executar com um corte apenas, tá? Eu vou fazer agora aqui desse lado, tá? Aqui eu vou pegar uma espessura maior, tá? Que é o início. Eu vou continuar fazendo um pouco mais grossas linhas para que vocês consigam ver, tá? Vou executar o desvio. Tá? Aqui eu vou aproveitar a mesma linha de simetria e vou produzir novamente um outro desvio. Eu poderia fazer aqui nessa parte, tá? O desvio, mas poderia também fazer aqui, tá? Tanto faz. Eu só tenho que ter uniformidade na superfície, tá? Então, nesse caso, eu vou fazer aqui, ó, já que eu tenho uma linha pronta para executar esse desvio, tá? E agora, vou colocar aqui. Vou identificar como C, tá? Corte CC. Tá ok? Então, olha por onde ele vai passar. Passa pela circunferência, a peça é simétrica, então, se eu estiver definindo essa circunferência, essa vai ser igual. Passa um desvio, aqui o material continua sendo o mesmo, né? Mesma espessura, né? Faço o desvio, aplico um corte aqui, nessa outra circunferência, faço um novo desvio, então eu consigo determinar todas as circunferências, e na verdade todos os detalhes, somente com somente com um corte, tá? Então, o que eu tenho de informação? Eu tenho informação aqui, ó, o início da circunferência, final, né? Essa parte tem material,
Aqui eu estou definindo dessa forma, como se fosse ferro fundido, tá? Mas é só para representar. Como eu consigo ver a parte cilíndrica, eu tenho, então, a visualização da profundidade, né? Dessa linha de profundidade. Depois eu tenho um corte, eu tenho uma circunferência que ela é passante, né? Então, esse furo é passante. Eu vou tentar colocar aqui no tamanho correto. Novamente, linha de profundidade. Vou continuar com o corte. Depois tem o... Que outra informação tem? Só mais adiante aqui, na peça, onde eu possuo, então, mais uma circunferência. Linha de centro. A parte das achuras aqui, em 45 graus, eu já demonstrei para vocês na aula passada como é que vocês vão fazer, né? Vocês têm o esquadro, tá? E a cada... Vocês vão pegando o esquadro, ou com o uso do esquadro mais uma escala, uma régua, vocês conseguem movimentar, então, o esquadro de vocês de 45 graus, vocês conseguem movimentar o esquadro de vocês sempre na mesma medida. E aí vocês vão fazendo as linhas, sempre movimentando a mesma quantidade, e aí vocês vão tendo essa distância. Claro que se o material for aço, né, aí vocês têm um outro padrão, ele não é dessa forma como vocês estão vendo, que é um traço, um espaço, um traço. Então, no caso das geometrias, né, se vocês querem dar uma olhada na aula passada, a achura do aço, né, é 2 traços e um espaço, depois 2 traços e um espaço. Também se ganha bastante em produção, né, em tempo, né, é um tipo de achura também muito bom de se executar. Bom, então, só para verificar aqui, vamos ver então, aqui começa o corte, né, aqui tem material, que é esse material que tem, deixa eu ver, o corte foi feito aqui, então aqui tem material, depois tem a parte da circunferência, depois continua o material e tem um desvio, tá? Mesmo tendo desvio, continua o material, tá? Continua o material, e aí depois ele começa a cortar essa parte, né? Inclusive aquela de baixo, mas também essa parte de cima, tá? Então, começa a cortar. Depois ele encontra a circunferência, tá? Então, ele cortou só essa beirada aqui, ó, só essa borda, né? Que é essa aqui, tá? Depois ela encontra a circunferência, que é passante. Depois ele continua. Notem que essa parte aqui não é visualizada, tá? Até parece que ela é um outro tipo de peça, mas na verdade o que vocês têm que notar é onde existe material e onde não existe. Bom, aí ele sobe e aqui essa parte quer dizer que ela diminui, tá? Por isso que aqui, aonde está indicado o corte, está como tracejado, aresta não visível. Mas aqui, onde ela é representada, dá para definir que ela tem uma diminuição da sua espessura. Depois ela continua com o material, aqui no meio não tem detalhe nenhum, continua com o material, aí sofre desvio e passa pela circunferência novamente, tá? Então, esse aí é o corte em desvio, que poderia ser feito também aqui, né? Passando por essa do meio, ou cruzado, né? Poderia ser também. Tá ok? Então, o corte em desvio é executado dessa forma. O corte parcial, como eu comentei com vocês em aula, o corte parcial, ele não precisa de indicação. Tá? Não precisa indicar como é feito aqui, né? Com setas, com linhas. Tá? O que tem que ser feito é com uma linha bem fina, né? Mesma espessura da linha de cota,
tem que ser definido aonde é executado o corte parcial. Então, o corte parcial é como se fosse uma mordida. Tá? É como se alguém viesse e mordesse uma parte desse material e arrancasse ele. Então, vai parecer que ele está todo deformado. Tá? Então, eu posso executar ele aqui para determinar essa profundidade, eu posso determinar também aqui. Tá? Desse lado, fica um pouco distante, né? Para eu poder fazer cotação. Então, eu indico que seja feito aqui, né? Ou aqui. Então, o corte parcial é dessa forma. Ele é todo irregular, né? Eu vou ter que aumentar um pouquinho a espessura, mas vocês lembrem que deve ser fino, tá? Mas para visualização aqui, eu vou aumentar a grossura, tá? Uma linha fina, e aí aplico aqui uma achura, né? Porque foi retirado o material, foi removido o material daqui da peça, tá? Como eu fiz, né? Como eu executei o corte, eu tirei o material, né? Esse material que estava aqui, ó, tirei ele, ó. Tirei esse material e agora eu consigo ver essa geometria. Então, se eu consigo ver, isso aqui agora se torna aresta visível, tá? E agora, nesse caso, eu posso fazer a cotação, tá? Porque eu retirei uma parte desse material. Até onde que eu retirei esse material? Eu retirei até aqui, ó. Vim para cá e tirei aqui. Aqui e aqui. Tirei toda essa parte aqui de material, tá? Como é que ficaria se eu tirasse material aqui? Eu poderia fazer dessa forma, ó. Tá? Deixar como aresta visível, que agora não existe mais material. Eu consigo ver a peça e aí aplico a achura. Aí, dessa forma, eu posso fazer a cotação. Tá? Como essa peça é simétrica, eu não preciso fazer dos dois lados, tá? Eu posso apenas fazer de um lado, porque do outro vai ser igual. Tá? Não preciso fazer dos dois só porque a peça é simétrica. Tá? Então, esse aqui é o corte parcial, bem fácil de executar, não precisa de indicação, né? E ele consegue dar uma visualização boa de como é a peça internamente. Tá? Então, agora, vou deixar para vocês lá no material. São dois exercícios que eu peguei de corte em desvio. Então, aqui já está indicado um corte, tá? Vocês não precisam aceitar esse corte de desvio, é só se quiserem, tá? Porque aqui ele está passando no meio, tá? Vocês podem fazer um corte em desvio que pega aqui, ele se desvia, pega aqui, depois desvia de novo, né? Ou para cima, ou simplesmente ele pega essa circunferência, depois essa, tá? Vocês é que vão definir o tipo de corte em desvio que vocês querem, inclusive nessa peça também. Se vocês vão pegar aqui, né, que tem um detalhe, depois um desvio, ou desvio para cá, tá? Então, também é uma outra forma para vocês desenvolverem, então, o raciocínio de corte em desvio. E depois um corte parcial. Vocês vão desenvolver essa peça, né, essas vistas, e aí eu só quero que vocês façam um corte parcial só para definir como é que é essa circunferência aqui, né, esse furo cilíndrico, e esse aqui também, tá? Então, é bem simples, é só para determinar. Claro que aqui não tem detalhe que não possa ser visto. Na verdade, é só para execução, só para vocês aprenderem a executar esse tipo de corte, né? Que é o corte que é o corte parcial. Tá bem? Se tiverem alguma dúvida, depois, né, podem entrar em contato. Ficamos por aqui, então. Tá? E até a próxima.